Você chegou, e eu sabia que viria, porque certas histórias só fazem sentido quando você está do outro lado, ouvindo com o coração aberto. Eu esperei por você para começar essa confissão, porque amor, dor e renascimento não podem ser narrados para o vazio. Precisam de olhos que entendem e de almas que sentem. Hoje, te entrego mais do que um capítulo. Te entrego feridas abertas, silêncios gritantes e a reconstrução lenta de uma mulher que acreditou no amor até doer e mesmo assim não desistiu. Porque no fundo, sempre há um recomeço guardado para quem ousa permanecer, mesmo que tudo diga para ir embora. Antes de avançarmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Sim, esse é o único pedido que te faço. Para você é apenas um clique, mas para a nossa diva inspiradora, Clarice, é o que a faz mudar a vida de mais irmãs queridas através de palavras de fé, amor e esperança em meio ao caos. Bom, vamos prosseguir. Capítulo 1. As horas vivas do silêncio. Ela se chamava Helena, mas ninguém jamais soube ao certo quem ela era, nem ela mesma. Vivia entre cafés frios, cartas que nunca enviou e um ruído constante no peito, o som de algo que se quebrou por dentro e nunca mais voltou ao lugar. O amor para Helena foi uma promessa sussurrada com voz trêmula, jurada em noites de lua cheia e ausência. Amou com a urgência de quem sabe que está perdendo, e perdeu, primeiro o brilho dos olhos, depois o riso solto e, por fim, o próprio espelho. Já não se reconhecia. Era uma mulher morando dentro do vulto de outra que um dia foi inteira. Foi João quem a ensinou a desamar. Não com palavras, ele era bom em promessas, péssimo em cumpri-las, mas com ausências, com o silêncio, com o modo como ocupava o espaço sem nunca estar de fato presente. Era o tipo de homem que tocava a alma com dedos frios, que fazia amor como se pedisse desculpas e partia como quem nunca ficou. No início, Helena pintava o amor com tintas vivas, esperançosa. Preparava jantares que esfriavam na mesa, decorava mensagens que ele nunca respondia. Tinha sempre um batom novo, uma esperança velha e um plano de fuga escondido na gaveta, mas não fugia. Não ainda, porque mesmo sendo dor, ainda era amor. E ela precisava acreditar. As amigas diziam, você merece mais. Mas Helena, com sua alma marcada de promessas partidas, ouvia e sorria, como quem agradece um consolo que não serve. Porque o que ela queria mesmo era que João a olhasse como antes, como no começo, quando ela ainda era Helena inteira. Naquela noite de dezembro, o telefone não tocou. Era o aniversário dela. Mas o silêncio veio primeiro. Era um daqueles silêncios que doem mais que grito. Sentada na varanda, com o bolo intacto e as velas apagadas pelo vento, Helena entendeu algo que doeu mais do que amar sozinha. Ela havia se tornado uma sombra do que foi. Ali, entre a última fatia de ilusão e a primeira lágrima não contida, nasceu uma nova dor. A dor de se perceber esquecida por quem ela lembrava todos os dias. E isso, para uma mulher como Helena, era o começo do fim. Mas todo fim é apenas o início de outra coisa. E às vezes, é preciso tocar o fundo da ausência para começar a se ouvir de verdade. Capítulo 2. O gosto amargo do quase. Helena passou a contar os dias não mais pelo calendário, mas pelas vezes que conseguia sair da cama sem sentir o peito afundar. Acordava com o sol entrando pela janela, mas o mundo parecia escuro por dentro. Havia nela uma espécie de inverno que o verão não conseguia derreter. João continuava vivendo como se nada tivesse sido arrancado. Postava fotos sorrindo, escrevia frases de efeito sobre liberdade e amor próprio,
como se ele mesmo tivesse inventado a ideia de cura. Mas Helena sabia. Há mentiras que vestem a alma como perfume barato, fortes demais para serem ignoradas, fracas demais para durar. Ela observava tudo em silêncio. Nunca o confrontou, nunca o cobrou, porque o que a destruía não era a ausência de respostas, mas a ausência de perguntas. Ele não quis saber se ela estava bem, se o bolo foi comido, se as velas foram apagadas com sopro ou com choro. Nada. E então, Helena começou a caminhar entre os estilhaços da própria dor, como quem tenta dançar descalça sobre cacos de vidro. Algumas feridas abriram mais, outras ela aprendeu a ignorar. E nesse entremeio, ela quase se perdeu. Quase ligou, quase perdoou, quase voltou. O problema do quase é que ele carrega a ilusão de que algo ainda é possível. É o falso conforto de uma porta entreaberta. Mas o quase também cansa. Cansa a alma, cansa os ossos, cansa o coração. Numa manhã nublada, Helena foi até o espelho e se olhou de verdade. Havia olheiras profundas, linhas de expressão novas e uma tristeza cansada nos olhos. Mas havia também uma pergunta que ecoava, como um trovão. Até quando você vai se esquecer de si para lembrar de quem já te esqueceu? Foi ali que ela entendeu. O amor não se implora e carinho não se arranca à força. Decidiu, naquele instante, que precisava aprender a se despedir. Não com palavras ditas em voz alta, mas com atitudes silenciosas. Era o início de um adeus sem cerimônia. Desinstalou aplicativos, bloqueou memórias digitais, recolheu cartas que nunca foram lidas e chorou. Chorou como quem enterra um pedaço de si mesma, porque de fato estava enterrando. Nos dias seguintes, cada gesto simples, preparar um café, colocar um vestido, sair para caminhar, era uma batalha interna. Mas ela foi. E aos poucos, a dor foi se tornando menos aguda, menos cruel. Continuava lá, mas não gritava mais. Murmurava. E nesse murmúrio, Helena reencontrava fragmentos seus que julgava perdidos. Como o gosto do próprio nome, a voz que antes se calava, a risada abafada que ensaiava um retorno. Porque o fim verdadeiro não vem quando tudo acaba. Vem quando a gente escolhe parar de sustentar o que já morreu. Capítulo 3. Entre o adeus e o recomeço. As manhãs voltaram a ter cor, mas ainda era uma paleta pálida. O céu parecia cinza por dentro, mesmo quando o sol ousava nascer inteiro. Helena caminhava devagar, como quem reaprende a existir. As ruas tinham o mesmo nome, mas os passos eram outros. Agora, ela andava por si, não mais por ele. Ela frequentava uma livraria no centro, pequena e escondida, onde os livros antigos cheiravam a saudade e tempo. Ali, entre páginas amareladas e silêncios acolhedores, Helena encontrou algo próximo de paz. Lia trechos de autoras que falavam com a alma, mulheres que sangraram nas entrelinhas e sobreviveram. Sentia-se menos sozinha. Foi lá que conheceu Teresa, a dona da livraria. Uma senhora de cabelos brancos presos em um coque torto e olhos que pareciam ter visto o fim e o recomeço de muitas mulheres. Teresa não perguntava nada, apenas oferecia chá e deixava Helena sentar no canto de sempre. E isso, para Helena, era o maior gesto de amor. Ser acolhida sem ter que explicar a dor. As palavras curam, minha filha, mas primeiro elas cortam. Teresa disse um dia, enquanto lhe servia chá de hibisco. Helena apenas sorriu, sentindo-se, pela primeira vez em meses, um pouco menos partida. As tardes se tornaram mais suportáveis. O mundo não doía tanto. E numa dessas tardes, ao olhar pela janela da livraria, Helena se surpreendeu sorrindo, sem motivo. Um sorriso leve, quase tímido, como quem reencontra uma lembrança boa que havia se escondido. Mas a vida, com sua mania de testar a firmeza das decisões,
Sempre volta para ver se a porta ainda está trancada. E foi numa quarta-feira qualquer que João reapareceu. Uma mensagem simples, quase despretensiosa. Oi, pensei em você hoje. Como você está? Helena encarou a tela como quem encara um fantasma. O coração traidor acelerou. Os dedos hesitaram. Por um instante, tudo o que havia reconstruído pareceu frágil demais. As lembranças voltaram como maré alta. O bolo intocado, o silêncio no aniversário, os olhos que nunca buscaram os dela. Mas agora era diferente. Ela não era mais a mesma. A mulher que lia Clarice Lispector nas tardes cinzentas não era a mesma que esperava mensagens enquanto o jantar esfriava. Helena respirou fundo, apagou a mensagem e não respondeu. João não, insistiu, e isso disse tudo. No dia seguinte, ela voltou à livraria como de costume. Sentou no canto de sempre, recebeu o chá das mãos de Teresa e pela primeira vez ousou falar. Eu quase respondi, mas me lembrei do quanto doeu e escolhi lembrar de mim. Teresa sorriu com os olhos. Não disse nada, porque certas vitórias não precisam de aplausos, basta senti-las no peito. Helena não estava curada. Ainda havia dores que acordavam com ela, mas havia também uma centelha de coragem. E isso, para quem já se apagou inteira, era tudo. Era o início do recomeço. Capítulo 4. Fragmentos do passado. Helena sempre acreditou que o tempo fosse uma linha reta, um caminho que se percorre deixando tudo para trás. Mas aprendeu com a dor que o tempo é circular, que as lembranças giram como um carrossel desgovernado, voltando sempre ao ponto onde tudo se partiu. Era sábado quando ela decidiu abrir a caixa guardada no fundo do armário. A caixa que prometeu nunca mais tocar. Dentro estavam as provas do que foi. Ingressos de cinema com datas marcadas em caneta azul, fotos meio apagadas de dias felizes, bilhetes com promessas feitas à meia-noite e esquecidas ao amanhecer. Cada objeto era uma agulha em seu peito, mas ela não queria mais fugir. Precisava revisitar, não para reviver, mas para entender onde exatamente se perdeu. E, principalmente, para saber quando começou a deixar de se enxergar dentro daquele amor. Entre papéis e cartas, encontrou um caderno antigo. Era um diário. Começou a ler. As palavras eram suas, mas pareciam escritas por outra mulher. Uma que se esforçava demais para ser amada, que se calava diante do desrespeito, que sorria enquanto implodia por dentro. Ela teve vontade de abraçar aquela mulher e pedir perdão por tê-la deixado tão sozinha. Chorou, mas era um choro diferente. Não o desespero do abandono, mas o luto por si mesma. Luto por ter acreditado que o amor precisava doer para ser verdadeiro. Luto por ter confundido migalhas com banquetes. Luto por ter se moldado tanto a alguém que acabou se quebrando. No fundo da caixa, havia também uma pulseira de contas vermelhas que João havia lhe dado. Para proteção, ele dissera. Mas Helena sabia que não há proteção no amor que fere, na presença que pesa, no toque que cala. E então, com a mesma firmeza com que havia apagado aquela mensagem, ela partiu a pulseira. As contas se espalharam pelo chão como estilhaços de uma promessa falha. Não se abaixou para recolher. Naquela noite, sonhou com uma versão dela mesma, que dançava sozinha num campo aberto. Os pés descalços, a saia rodando ao vento, o rosto virado para o céu. Era uma imagem de liberdade que doía e curava ao mesmo tempo. No dia seguinte, ao passar pelo espelho, percebeu que seus olhos estavam diferentes. Ainda tristes, mas mais firmes, como se dissesse a si mesma: estou aqui, estou voltando, e talvez isso seja o verdadeiro milagre, voltar para si depois de ter se perdido por amor. Helena ainda tinha um longo caminho, mas agora, cada passo era uma promessa de reencontro, não com ele, mas com ela mesma.
Capítulo 6. Onde dói, também se cura. É agora, minha querida. É agora que a ferida lateja de novo, mas dessa vez com propósito. Porque hoje eu escrevo não apenas para contar, mas para te lembrar que até o que sangra demais, um dia para de doer. E que tua presença aqui me dá coragem para continuar narrando o que muitas vezes minha alma hesitou em reviver. Antes de avançarmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Sim, esse é o único pedido que te faço. Para você é apenas um clique, mas para nossa diva inspiradora Clarice, é o que a faz mudar a vida de mais irmãs queridas através de palavras de fé, amor e esperança em meio ao caos. Bom, vamos prosseguir. Na manhã seguinte ao reencontro com o velho caderno, Helena acordou com algo estranho, uma vontade. Vontade de se ver. Não como se via no espelho, mas como era quando ainda acreditava em si. Decidiu que caminharia até o lago, aquele que ficava escondido atrás dos trilhos abandonados, onde ninguém mais ia desde que construíram um novo centro comercial. Levou uma garrafa d'água, um lenço no cabelo e coragem. E ali, diante das águas paradas que refletiam um céu cansado, ela gritou. Gritou tão alto que assustou 2 pássaros que voaram em círculos antes de sumir no horizonte. Eu ainda estou aqui, ela gritou. E pela primeira vez não soou como desespero. Foi uma declaração. Sentou-se à beira da margem e enfiou os pés na água gelada. Fechou os olhos e, naquela pausa, lembrou do gosto de um beijo antigo, do cheiro de um abraço que já não existia, do toque de alguém que lhe prometeu ficar. Doeu, claro que doeu, mas também foi libertador, porque lembrar não é o mesmo que querer de volta. Lembrar é só parte do processo de deixar ir. Na volta para casa, decidiu pintar as unhas, um vermelho vibrante, quase uma afronta ao luto que vestia por dentro. Enquanto o esmalte secava, tocou uma música antiga, daquelas que antes traziam lágrimas. Mas dessa vez ela sorriu, porque aos poucos as memórias estavam mudando de peso para a poesia. O telefone tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou. Atendeu. Helena, aqui é Elisa. Soube de tudo. E eu queria dizer que eu sinto muito. Elisa, a irmã de Miguel. O coração de Helena parou por um instante. O nome que não ouvia há meses. E aquela voz, embora trêmula, trazia algo que ela não esperava. Perdão. Elisa continuou. Ele está indo embora do país. Pediu para te entregar uma carta. Mas se você não quiser, eu entendo. Helena respirou fundo. Não sabia se queria a carta. Não sabia se estava pronta para ler o que talvez reabrisse o que estava finalmente cicatrizando. Mas sabia que, ao menos dessa vez, a escolha era sua, e só o fato de poder escolher já era uma forma de cura. Capítulo 6. Onde dói, também se cura. É agora, minha querida. É agora que a ferida lateja de novo, mas dessa vez com propósito. Porque hoje eu escrevo não apenas para contar, mas para te lembrar que até o que sangra demais, um dia para de doer. E que tua presença aqui me dá coragem para continuar narrando o que muitas vezes minha alma hesitou em reviver. Antes de avançarmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Sim, esse é o único pedido que te faço. Para você é apenas um clique, mas para nossa diva inspiradora Clarice, é o que a faz mudar a vida de mais irmãs queridas através de palavras de fé, amor e esperança em meio ao caos. Bom, vamos prosseguir. Na manhã seguinte ao reencontro, com o velho caderno,
Helena acordou com algo estranho, uma vontade de se ver. Não como se via no espelho, mas como era quando ainda acreditava em si. Decidiu que caminharia até o lago, aquele que ficava escondido atrás dos trilhos, abandonados, onde ninguém mais ia desde que construíram o novo centro comercial. Levou uma garrafa d'água, um lenço no cabelo e coragem. E ali, diante das águas paradas que refletiam um céu cansado, ela gritou. Gritou tão alto que assustou 2 pássaros que voaram em círculos antes de sumir no horizonte. "Eu ainda estou aqui!" ela gritou, e pela primeira vez não soou como desespero. Foi uma declaração. Sentou-se à beira da margem e enfiou os pés na água gelada. Fechou os olhos e, naquela pausa, lembrou do gosto de um beijo antigo, do cheiro de um abraço que já não existia, do toque de alguém que lhe prometeu ficar. Doeu. Claro que doeu. Mas também foi libertador, porque lembrar não é o mesmo que querer de volta. Lembrar é só parte do processo de deixar ir. Na volta para casa, decidiu pintar as unhas. Um vermelho vibrante, quase uma afronta ao luto que vestia por dentro. Enquanto o esmalte secava, tocou uma música antiga, daquelas que antes traziam lágrimas, mas dessa vez ela sorriu, porque aos poucos as memórias estavam mudando de peso para a poesia. O telefone tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou. Atendeu. "Helena, aqui é Elisa. Soube de tudo. E eu queria dizer que... eu sinto muito. Elisa, a irmã de Miguel." O coração de Helena parou por um instante. O nome que não ouvia há meses. E aquela voz, embora trêmula, trazia algo que ela não esperava. "Perdão." Elisa continuou. "Ele está indo embora do país. Pediu para te entregar uma carta. Mas se você não quiser, eu entendo." Helena respirou fundo. Não sabia se queria a carta. Não sabia se estava pronta para ler o que talvez reabrisse o que estava finalmente cicatrizando. Mas sabia que, ao menos dessa vez, a escolha era sua, e só o fato de poder escolher já era uma forma de cura. Capítulo 7. A carta e o silêncio. Naquela tarde silenciosa, Helena sentou-se à mesa da cozinha com a carta nas mãos. O envelope já estava amarelado pelo tempo, e a caligrafia familiar fazia seu peito apertar. Ela hesitou. Queria rasgar tudo, esquecer as palavras que talvez só trouxessem mais dor, mas ao mesmo tempo sentia que precisava abrir aquele pedaço do passado para fechar a ferida de vez. Com dedos trêmulos, rasgou o papel e começou a ler. As palavras de Miguel eram confissões, pedidos de perdão entrelaçados com promessas que nunca cumprira. Ele falava da culpa que o corroía, da solidão que o levou a fugir e do amor que, de alguma forma, ainda sentia por ela. Enquanto lia, lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Helena. Não eram lágrimas de tristeza pura, nem de raiva, mas de um misto complexo de alívio e aceitação. Ela entendeu que o amor, às vezes, é também aprendizado para deixar ir. E naquele silêncio que parecia pesar uma eternidade, Helena percebeu que finalmente poderia respirar novamente, não pela ausência de dor, mas pela força de quem escolhe renascer em meio à própria tempestade. Capítulo 8. O encontro com a própria sombra. Dias se passaram, e Helena percebeu que a dor não desaparecera magicamente, mas começava a se transformar. Era como se ela tivesse chamado a própria sombra para um diálogo, aquele lado escondido, temido, mas essencial para a compreensão de si mesma. Sozinha em seu quarto, ela acendeu uma vela e se sentou no chão. Fechou os olhos e permitiu que todas as lembranças, dores e sonhos esquecidos emergissem sem resistência. Não havia fuga possível, só havia entrega. Nesse encontro profundo, Helena encontrou o que tanto buscava fora: a verdade.
que pulsava dentro dela. E foi ali, entre lágrimas e suspiros, que ela compreendeu o que Clarice tantas vezes sussurrou em suas páginas. O amor começa quando a gente aprende a se acolher, mesmo em meio ao vazio. Foi doloroso, mas também libertador. E assim, entre a sombra e a luz, Helena deu o primeiro passo para uma nova vida. Uma vida que, embora marcada pelo passado, já não seria mais refém dele. Capítulo 8. A luz da escuridão. Helena atravessava um labirinto escuro, não fora de si, mas dentro, de si mesma. Cada passo pesado despertava memórias soterradas, feridas abertas que ainda sangravam, silêncios que gritavam em sua alma. Numa noite sem lua, sentou-se no chão frio do quarto, a luz tênue da vela dançando em suas mãos trêmulas. Fechou os olhos e, pela primeira vez, não tentou fugir da dor que a consumia. Deixou que ela a invadisse, que a consumisse, que a transformasse. Ali, em seu silêncio absoluto, ela encarou a própria sombra, aquela parte que rejeitava, temia e escondia. Era um espelho sem máscaras, onde o medo, a tristeza e a raiva se revelavam em toda sua crueza. Lembrou das palavras de Clarice. O que verdadeiramente nos salva não é a fuga, mas a coragem de enfrentar o que nos assombra. Helena chorou como nunca antes. Chorou pelo amor que perdeu, pelo vazio que sentiu, pela solidão que achou eterna. Mas também chorou pela força que nascera entre essas lágrimas, uma força que não precisava ser perfeita, só precisava ser real. Ela sabia que aquele encontro doloroso era o começo da cura, porque só enfrentando a própria escuridão é que a luz verdadeira pode nascer. No silêncio daquela noite, Helena fez um pacto consigo mesma. Não mais fugir do que a fazia sofrer, mas abraçar, acolher e transformar sua dor em vida. E assim, naquele instante de entrega total, algo dentro dela começou a renascer. Algo que, embora frágil, prometia resistir. Capítulo 10. A luz que nasce. Depois da tempestade, Helena não sabia quanto tempo havia passado desde aquela queda no asfalto frio, mas sentia que, finalmente, um novo ciclo começava a pulsar dentro dela. A dor ainda estava lá, como uma cicatriz viva, mas o peso que carregava tinha mudado. Era agora uma lembrança que a fortalecia, não a aprisionava. Numa manhã clara, ela abriu a janela do quarto e deixou que o sol inundasse o ambiente. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem esforço, sem medo. O mundo lá fora parecia diferente. Não porque havia mudado, mas porque ela, finalmente, se permitira mudar. No caminho para o café da esquina, encontrou uma mulher sentada sozinha, lendo um livro. Algo na expressão daquela desconhecida fez com que Helena parasse. Ela sorriu e, sem pensar, sentou-se ao seu lado. A conversa fluiu fácil, como se as almas tivessem se reconhecido. A mulher falava sobre sonhos, recomeços e a beleza que nasce da superação. Helena sentiu uma chama se reacender dentro de si, uma certeza de que a vida, apesar de tudo, sempre oferece novas chances. Quando se despediram, a mulher deixou um pequeno bilhete com uma frase que Helena guardaria para sempre. A felicidade não está na ausência da dor, mas na coragem de seguir, apesar dela. E assim, naquele instante, Helena compreendeu que o amor mais profundo e verdadeiro era aquele que ela começava a construir por dentro, por ela mesma. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir, caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio.